Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Kleber Wood, em mais um vídeo do nosso canal do Instituto Gênesis de Desenvolvimento Humano e Teológico. Nós estamos iniciando mais uma série de estudos da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre nós estaremos falando sobre avivamento, sobre reavivar a obra de Deus, vivendo uma vida espiritual ainda mais abundante. Eu quero iniciar com vocês e partir deste princípio com a lição 01, a lição 1 do nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical, cujo tema é o avivamento espiritual. Para isso, quero que você venha comigo nos nossos slides, para que possamos juntos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e sobre o que é avivamento. Vem comigo? Bom, lição 1, o avivamento espiritual, Pastor Kleber Wood, este professor é quem vos fala. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é avivamento, o avivamento espiritual. Vamos lá. Nós acostumamos, na verdade, sempre ler um texto bíblico que vai basear toda a nossa lição. E o texto bíblico desta lição se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, e versículo 14. E o texto bíblico vai nos dizer assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verdade prática da nossa lição está escrito assim: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então, quero que você olhe aqui para mim e preste atenção. Volte aqui. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem, que antecedem, ou seja, que vêm primeiro em relação ao avivamento espiritual que tanto buscamos e desejamos. Então, a verdade prática da lição de hoje vai dizer que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração, precisamos nos converter dos maus caminhos e essas atitudes vão vir primeiro. Parte de nós tomarmos essas atitudes para que o avivamento espiritual venha de fato acontecer na minha e na sua vida, tá bom? Voltemos aqui aos nossos slides. Nós temos 3 objetivos na lição de hoje e nós vamos observar aqui em cada capítulo, em cada tópico da nossa lição. Bom, o primeiro objetivo é conceituar avivamento. Segundo, elencar as condições para um avivamento espiritual. Terceiro, justificar a necessidade de um avivamento espiritual. Então, conceituar o que é avivamento, elencar condições, ou seja, o que precisa vir primeiro para que o avivamento espiritual aconteça em nossas vidas. Terceiro, justificar a necessidade. Por que eu necessito, nós necessitamos, a igreja necessita de um avivamento espiritual para esta última hora. Vamos lá? Leitura bíblica que a gente sempre faz dentro da classe da Escola Bíblica Dominical se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, dos versículos 12 ao 15, e no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 5 a 9. Se você tem Bíblia, você pode acompanhar comigo, senão você pode observar aqui o texto nos nossos slides. Diz assim a palavra do nosso Deus: E se o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Versículo 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar.
Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 5. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Partimos então para a introdução da lição de hoje. Neste trimestre, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Então, nós precisamos observar que nós estamos num grande desafio, ou estar diante de nós um grande desafio: pregar o evangelho a cada criatura, levar a mensagem que transforma vidas às pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Para isso, nós precisamos estar firmes, avivados, motivados, cheios do Espírito Santo de Deus. E esse é o grande desafio. Podemos analisar o texto que lemos, que vai dizer que o fenômeno espiritual, ou seja, a condição primária da igreja, que é o corpo de Cristo, proclamar com altivez, com poder o evangelho de Jesus a cada pessoa, só será possível se nós estivermos cheios da presença do Espírito Santo, ou seja, avivados. Vamos partir deste princípio. Volte aqui comigo e vamos seguir. O que é avivamento espiritual? Vamos lá? Avivamento espiritual. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Você pode conferir isso no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando-o de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Então, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Tem início quando? Quando uma igreja local volta-se para Deus. Quando eu falo igreja, não estou falando de placa denominacional, mas do povo de Deus, reunido num lugar para buscá-lo. Quando este povo volta-se a Deus, buscando de maneira humilde, então Jesus vai transformar a realidade espiritual deste grupo de pessoas, dessa igreja. Então essas pessoas buscarão levar esta palavra, mas não de qualquer forma. Estes estarão cheios do Espírito Santo de Deus, ou seja, esta igreja estará vivendo um avivamento. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Por quê? Porque Deus tem o poder de transformar tanto o interior do homem como a vida externa, a parte externa da vida do homem. Entenda uma coisa: a pré-condição para o avivamento. Vamos lá. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Vamos lá. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Vamos entender isso? Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva,
ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Está lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Observe que aqui a crise está delineada em termos climáticos. Deus está dizendo, se eu cerrar os céus, se não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então a crise instalada aqui, que Deus está dizendo a Salomão, é em termos climáticos. Muitas vezes Deus usava para disciplinar o seu povo no Antigo Testamento as questões climáticas, até porque Israel vivia da agricultura, do produto da terra. Então, na maioria das vezes, Deus usava esta didática com o seu povo, de levá-los a entender a sua vontade usando os aspectos climáticos. A terra era que era castigada muitas vezes para trazer lições ao seu povo. Mas entenda, Deus está dizendo, olha, se eu cerrar os céus, então a crise está instalada. Essa crise pode ser o start para um avivamento espiritual. Tá bom? Vamos lá. Entretanto, ela também pode ser moral. A crise pode ser política. Inclusive, estamos vivendo uma. E econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Então, observe que a crise que é instalada pode ser um gatilho, pode ser um start para o avivamento. Por quê? Porque quando estamos em crises e nos damos a entender, nos permitimos compreender que estamos em um estado de crise, qual é a nossa reação? Se não buscar uma solução para a crise. Queremos solucionar a crise. Queremos colocar um ponto final na crise. E começamos a caminhar e começamos a pensar em como fazê-lo isso. Quando a crise na vida espiritual de um crente, de uma pessoa, de uma igreja instalada, passamos a questionar e a pensar como sair da crise. E é aí que vem o start. Por quê? Porque é aí que passamos de fato a buscar a Deus, a orar, a jejuar, a se humilhar diante de Deus. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer um avivamento, porque Deus vai intervir em seu favor, trazendo vida e vida espiritual. Voltemos aos slides. Vamos lá. As condições para o avivamento espiritual. Segundo livro de Crônicas 7, dos versículos 13 ao 17. Entenda, uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. Diante da crise, nós passamos a ter medo, passamos a nos revoltarmos, ou seja, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, entramos no desespero, até a tentativa de tirar a própria vida. Isso quando estamos em crise. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. 7,14 de Crônicas vai dizer: e se o meu povo, é Deus falando com Salomão, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, olha, primeiro, humilhação, oração, a busca, a conversão, vai fazer com que Deus entre em ação. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, observe que a crise vai fazer com que Deus intervenha, porque essa pessoa passará agora a buscar a presença de Deus. E Deus vai agir em favor do seu povo, em favor desse indivíduo, desse crente, desse cristão, desta igreja.
Então nós podemos observar neste versículo de 7 e 14 de Crônicas alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual, que é a busca, a oração, o clamor. A humilhação diante de Deus. Vamos lá. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais, que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, a humilhação vai ser a primeira condição para que Deus entre em ação em nosso favor. 3. Orar e buscar a face do Senhor. Sem oração, não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Sem essa disposição, não chega avivamento. Sem oração, não chega avivamento. Salmo de número 143, e verso 1 diz: Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Então, olha a oração, o clamor, a humilhação diante de Deus, trazendo avivamento espiritual. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinado período de tempo. Então, a gente consegue medir se uma igreja local está verdadeiramente vivendo um avivamento quando colocamos esta igreja diante da oração. Será que esta igreja está orando? Será que este crente está orando? Que este cristão está orando? Não só no momento de crise, mas vivendo uma vida de oração? Se sim, o avivamento está instalado. Se não, é necessária a busca por este avivamento. Mas só vai vir se buscarmos a Deus em oração. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. De novo, a ausência dessa disposição, ou seja, a falta desse desejo de orar, de se perseverar em oração, é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Falta de oração é um pecado que prevalece na igreja hoje, diz pastor Greg Laurier. Ele vai destacar que a oração é capaz de nos manter em contato com Deus. Então observe aqui nesse slide um desenho que exemplifica muito isso. Por exemplo, fila para receber bênçãos materiais. Muita gente. Fila para receber bênçãos espirituais. Já diminui um pouco. Fila para orar. Pedro, Tiago e João, muitas vezes. Mas é a oração verdadeira e constante que vai trazer, que vai gerar um verdadeiro avivamento. Quarto ponto. Conversão sincera dos pecados. Vamos lá? O texto vai dizer: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Observe isso. Não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Eis aí uma advertência muito séria. Salmo 66, verso 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então a conversão é de suma importância. E eu quero que você olhe aqui para mim neste momento. A maioria das pessoas não querem a conversão, porque conversão significa mudar de direção, mudar o caminho, traçar uma nova rota. E muitas pessoas se acomodam no seu estilo de vida. Querem Jesus, querem Deus, gostam da Bíblia, gostam da pregação,
gostam do louvor, gostam de estar na igreja como comunidade, mas não querem a conversão de fato e de verdade, a genuína. Por quê? Porque converter dói. Converter nos traz responsabilidades, porque vai exigir de nós mudança de direção, uma mudança de caminho, uma mudança de mentalidade. E muitas pessoas não desejam isso. Querem apenas estar na igreja de corpo físico muitas vezes, mas com seu coração longe de Deus. E o texto vai dizer: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Deus está dizendo: eu ouvirei. Então a conversão é de suma importância para que Deus trabalhe no meio do seu povo, no meio da igreja, neste mundo, para que o avivamento se faça possível. Voltemos aos slides. Um caminho preparado. Vamos lá. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos, então, olha só, tudo isso vem antes. Então, o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Terceiro ponto, a necessidade de um avivamento espiritual. Ageu capítulo 2, dos versículos 5 a 9. Primeiro, a situação espiritual de Judá. Vamos observar. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Você pode observar isso em vários textos bíblicos no Antigo Testamento. E Amós, capítulo 2, versículo 5, vai dizer: por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Primeiro ponto aqui, a destruição do templo e morte. Por que isso aconteceu? Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Além disso, 1/3 dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Você pode observar isso em Ezequiel 5:12, você pode observar isso em Jeremias 38, e você pode observar em vários textos do Antigo Testamento a destruição que veio por causa de desobediência em relação ao povo de Deus. Ezequiel 5:12 está escrito assim: 1/3 parte de ti morrerá da peste e se consumirá a fome no meio de ti, e outra 1/3 parte cairá a espada em redor de ti, e a outra 1/3 parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Segundo ponto, o chamado para reconstruir o templo. Observe, a crise, tá, é um start, é um gatilho. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois eles não sentiam falta do lugar de reunião para adorar a Deus. Olha que interessante. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Ageu 1, 2, 8 e 9. Ageu, usado por Deus, cobra do povo: olha, reconstruam de novo o templo. É necessário reconstrução. 2 a 4 do livro de Ageu, capítulo 1, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar? Terceiro ponto, Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor.
Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo, como, por exemplo, Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo vieram porque receberam uma palavra de orientação. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Ageu 2:4 está escrito desta maneira: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Quarto ponto: o desejado das nações e a glória da segunda casa. Conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria este avivamento espiritual. Ageu 2:6-9. E virá o desejado de todas as nações, encherei esta casa de glória, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Terceiro e segundo ponto do capítulo 3. Uma outra situação de avivamento no Antigo Testamento. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, ele era o rei da Pérsia, mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo em Babilônia. Nessa história, primeiro ponto: promessas de Deus a Ciro. Isaías 45, dos versículos 1-3. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Isaías 45, versículo 1 está escrito: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então Deus faz promessas a um rei pagão, ímpio, mas que for usado para trazer avivamento em relação ao seu povo. Segundo ponto na história de Ciro: Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. Jeremias 29, versículo 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. No ano 1º de Ciro, mais ou menos 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Está lá no livro de Esdras, capítulo 1, 2 e 3. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Terceiro ponto: a conclusão do templo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Em 520 aproximadamente a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluído em 516 a.C. Assim, houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Então, uma crise gerando um avivamento, porque o povo passou a buscar e entender que Deus queria mudanças de comportamento.
Esdras 6, 16 e 17. Olha só o que diz. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria, e ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Terceiro ponto do capítulo 3 da nossa matéria de hoje: a necessidade de um avivamento espiritual. Por que necessitamos hoje de um avivamento espiritual? A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade. E isso tem acontecido muito, meus irmãos, na Europa. Muitas pessoas testificam, muitos pregadores têm falado que a Europa tem sofrido com essa letargia espiritual, com essa falta de avivamento, com essa frieza espiritual, a ponto de igrejas que eram referências no passado, onde grandes pregadores ali passaram ministrando a palavra, se transformarem hoje em casas noturnas, em boates, em bares, em restaurantes, ou seja, templos que outrora se enchiam de homens e de mulheres para buscar a Deus, hoje estão sendo usados para as pessoas promíscuas buscarem a sua carnalidade. Que triste realidade. A letargia na Europa é muito grande. Voltemos a buscar a Deus e orar para que Deus possa levantar homens e mulheres dispostos a levar esse avivamento novamente à Europa. Podemos observar isso acontecer em menor escala, é verdade, mas também nos Estados Unidos. Infelizmente, isso chega até nós, onde muitas igrejas estão praticamente frias, sem mais a presença do Espírito Santo. Vamos à conclusão dessa nossa matéria. Conclusão. Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto a fim de falar ao seu coração. Oséias 2:14. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará. Meus irmãos, esta é a lição número 1, a primeira lição do trimestre da Escola Bíblica Dominical, da revista que fala sobre avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Que você possa usar este vídeo para que você possa ter a sua mente mais aberta acerca do conteúdo dessa matéria. Que você possa frequentar a Escola Bíblica Dominical da sua igreja, para que você possa aprender, se fortalecer. Se você é um obreiro da casa de Deus, tome essas lições como exemplo. Vamos buscar este reavivamento, este avivamento, orando, se humilhando, buscando a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, esse povo somos nós. Busquemos a presença de Deus, para que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito e traga avivamento à sua igreja. Que Deus abençoe você. Se você gostou desta aula, se você gostou deste vídeo, deixe o seu curtir, comente se assim necessário for, se você achar que é interessante isso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que você possa receber mais conteúdos como esse, e possamos juntos levar a palavra de Deus adiante. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Shalom.